pessoal, vamos lá dar continuidade à nossa aula hoje, falando um pouquinho sobre as misturas, tá? Então, é importante a gente saber o conceito de uma substância para poder a gente entender o que é uma mistura, tá? Misturas, elas são formadas por duas ou mais substâncias, cada uma delas denominada componente, certo? Então, eu já sei o conceito de uma substância que nós vimos nas aulas anteriores e agora a gente vai entender um pouquinho das misturas. Eu coloquei para vocês aqui a imagem de uma praia muito bonita, por sinal, né? Onde a gente consegue observar a água do mar, a gente consegue observar a areia, toda a plantação que está ao redor, o céu, né? E por que eu coloquei essa imagem? Para vocês perceberem que tudo aquilo que nos cerca, ou até mesmo locais que nós vamos, eles são formados por misturas. Como assim misturas, professora? A gente vai perceber que a água do mar, ela é considerada uma mistura. Por quê? Porque ela é formada por várias substâncias, que no caso são classificadas como compostas, né? Substâncias compostas, que no caso é o NaCl e a própria água, né? Que é o sal e a água misturados. Então, ele é uma mistura, a água do mar. Também o ar atmosférico e o ar que nos cerca, eles também são considerados uma mistura. Por quê? Porque são vários gases juntos ali interagindo, certo? As misturas, eu posso classificar elas, tá? E eu vou classificar as misturas pelo aspecto visual. Como assim o aspecto visual? Ou seja, a forma como eu estou vendo aquela minha determinada substância. Eu coloquei para vocês aqui duas imagens. Uma imagem que é de um suco de groselha, de morango, e outra que é água e óleo. O que a gente percebe de uma para outra? Que nessa primeira imagem, ela tem uma única fase, ou seja, ela é uniforme, certo? Eu não consigo distinguir se tem outras fases ali formando. Não tem, porque ela tem uma única fase, tá? Já nesse segundo exemplo, eu tenho água aqui, o óleo, e eu consigo perceber duas fases, a água embaixo e o óleo em cima. E a gente entende que eles dois não se misturam por causa da diferença de densidade, né? E por eu perceber que tem mais de uma fase, eu consigo classificar cada um deles de uma forma distinta. E o que acontece? Toda mistura que vocês virem, que ela tem uma única fase, ou seja, uma fase única, ela é chamada de monofásica, tá? Quando eu tenho uma mistura onde eu consigo perceber duas fases distintas, assim como esse exemplo da água e do óleo, ele é chamado de bifásico ou bifásica. Se tem três, trifásico, trifásica. E assim por diante. 4, tetra, 5, penta, e assim por diante, tá? Em relação à classificação em função do número de fases, eu posso classificar como misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Professor, o que é uma mistura homogênea? É toda a mistura que apresenta uma única fase, tá? Como exemplo, a água de torneira, o vinagre, o ar, a gasolina, o soro fisiológico, o soro caseiro, tá? Tudo isso são misturas que a gente vai perceber em uma única fase, mas que ali eu tenho mais de um componente formando, certo? E também, dentro desse conceito de misturas homogêneas, eu também entro com as soluções, tá? Toda solução é classificada como uma mistura homogênea, tá? Eu também tenho as misturas heterogêneas. Mistura heterogênea é o quê? É toda mistura que apresenta pelo menos duas fases ou mais. O mínimo, duas. E ela pode ter várias outras fases. Aí eu coloquei como exemplo para vocês aqui a água e o óleo, duas substâncias distintas, mas que quando estão ali juntas em um único recipiente, elas formam duas fases. Por isso é classificado como mistura heterogênea, porque eu consigo diferenciar. A areia com... eu consigo ver ali os grãozinhos de areia de vários formatos, de vários tipos, né, de vários tamanhos. A madeira também. O sangue, aí eu coloquei a imagenzinha aqui, ó, dos glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, né, que formam sangue. E também o leite, aparentemente a gente vê o leite todo branco, mas ele é uma mistura heterogênea, porque no leite eu vou ter também água, eu também vou ter óleo, então ali eu visualizo ele como homogêneo, mas ele não é homogêneo, ele é uma mistura heterogênea, tá? E eu coloquei também aqui uma pedra de granito, que algumas casas têm, né?
que é uma mistura de 3 sólidos, e a gente consegue diferenciar também a olho nu essa mistura heterogênea, tá certo? Então, aqui um resumo da classificação da matéria, tá? Eu já sei que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa o lugar no espaço, e que essa matéria ela pode ser uma mistura ou ela pode ser uma substância pura, tá? As substâncias puras, elas podem ser classificadas em substâncias simples e compostas, que nós já vimos anteriormente. Substâncias simples, o mesmo elemento formando, o mesmo átomo formando aquele determinado material. Substância composta, 2 ou mais elementos diferentes. Misturas, elas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Homogênea, ela é uniforme, ou seja, uma única fase, monofásica, e heterogênea, 2 ou mais fases, tá? Eu consigo fazer a diferenciação. Dentro desse conceito também existem as misturas eutéticas e misturas azeotrópicas. Professor, o que é isso? Por que é muito interessante a gente vir passo a passo para poder a gente chegar aqui e entender o que é uma mistura eutética, tá? Eu falei no início para vocês que existe uma forma também de diferenciar substâncias e misturas em relação à temperatura, certo? Se eu tenho a temperatura constante de um determinado composto, eu tenho ali uma substância, tá? Se eu tenho uma determinada composto que ele não vai ter a temperatura constante, ele é classificado como uma mistura, tá? Então, essas misturas, no caso, as misturas eutéticas, elas comportam-se como uma substância pura, ou seja, mantendo a temperatura constante durante a fusão, certo? Então, a gente precisa ter esse conceito muito claro. O que é uma mistura eutética? É quando ela vai se comportar como uma substância pura durante o processo de fusão. Ou seja, ela vai ter a temperatura constante quando ela está passando do estado sólido para o estado líquido, que é isso que esse gráfico está mostrando aqui para vocês. Ó. Aonde tem essa barrinha vermelha, é passando do estado sólido para o líquido, ou seja, o processo de fusão, a temperatura ela vai ser constante. A gente percebe que ela está retinha aqui, ó, tá? E eu vou ter também as misturas azeotrópicas. O que é azeotrópicas, professora? Essas misturas elas vão também se comportar como uma substância pura, ou seja, ela vai ter a temperatura constante, mas nesse caso vai ser num processo de ebulição, ou seja, quando vai passar do estado líquido para o estado de vapor, a temperatura ela vai permanecer constante, tá certo? Então, essa é a diferença de eutética para azeotrópica. E também, finalizando essa parte do nosso conteúdo, dando um conceito, né, para vocês, que eu acho importante vocês também terem esse conceito, até mesmo para conseguir diferenciar e dar os conceitos de forma correta. Os sistemas. O que é um sistema? É qualquer parte do universo que seja submetido a uma observação. Ele é classificado ou denominado sistema. O sistema ele pode ser homogêneo ou heterogêneo, assim como as misturas, né, que podem ser homogêneas ou heterogêneas. Ele apresenta o aspecto contínuo, ou seja, é constituído por uma única fase. E o heterogêneo apresenta o aspecto descontínuo, ou seja, constituído por mais de uma fase. É só para ilustrar para vocês, né? O sistema homogêneo, a gente pega um copo d'água. Sistema homogêneo, uma única fase. Sistema heterogêneo, eu pego água, o mesmo copo d'água, e eu acrescento gelo, bloquinhos de gelo. Ou seja, eu vou ter uma descontinuidade ali de fases, tá? Eu vou ter alguém que está ali no estado sólido e alguém que está ali no estado líquido, tá certo? Então, pessoal, finalizando essa primeira parte, tá? E a partir de agora a gente vai ter um outro estudo, outros conhecimentos, tá certo? Qualquer coisa, estou aqui e vamos lá praticar um pouquinho no livro didático. Um abraço.